Bom A dia. todas e todos. Meu nome é Sandro Saião. Sou gaúcho, mas há 16 anos em Pernambuco, né, na Universidade Federal de Pernambuco, no Departamento de Filosofia. Lá eu trabalho mais especificamente com a parte de fenomenologia, né, que é minha área de trabalho, ética, e com dois autores em especial, que é o Emmanuel Levinas, que é um autor de referência para mim, onde eu trabalho muito nas minhas pesquisas, e Foucault, do qual eu utilizo algum instrumental dele para pensar as questões que ultimamente eu tenho trabalhado, relacionando principalmente com a questão da polícia. Eu chego a esse tema porque, primeiro, da minha aproximação com o mestrado em Direitos Humanos, que eu trabalhei durante muito tempo, e lá onde eu tinha muitos alunos, muitos orientandos policiais, né? E também pelo fato de que eu sempre tive muita proximidade com o Instituto Maria da Penha, principalmente com as questões relacionadas à violência contra a mulher, a homofobia, transfobia, e essas questões, e depois eu fiz um pós-doutorado na França, já trabalhando na questão policial, me conectando com grupos lá que trabalhavam também no atendimento a vítimas de violência, e que sempre ficou uma inquietação muito grande, principalmente da minha parte, porque eram grupos que tinham, e são pessoas que eu trabalho e escrevo hoje, são pessoas muito importantes que escrevem, e que, assim, quase 30, 40 anos de estudos da violência, das causas da violência. E aí a minha inquietação toda eu acho que a gente não precisa mais. Precisamos, claro, sempre olhar as causas, os motivos que gestam a violência, que gestam o fato de uma individualidade se predispor a anular outra individualidade, ou uma existência, interditar a existência de outra, que é o esteio da violência. Mas, mais do que isso, uma tentativa de dar qual resposta se pode estruturar para fazer frente a isso, né? Então, assim, era sempre quase como dizer, tá, eu já entendi de vocês as causas da violência, eu quero agora ter uma resposta para ela, não que a compreensão não seja uma resposta, obviamente, mas eu queria me dedicar a uma ação mais efetiva de enfrentamento da violência, e isso se chega à polícia, que é a instituição dentro da nossa sociedade que tem como tarefa exatamente a atuação sobre esse contexto de crise, de violência ou de barbárie, vamos dizer assim, né? Embora, aí não dá para fazer aqui, mas se fosse fazer um histórico do nascimento da polícia, né? Então, primeiro a gente pode demarcar então um certo distanciamento entre a universidade e o trabalho sobre a questão policial. A questão policial ela foi zoneada, há um zoneamento, né, de uma interdição ou mesmo de quem pode falar sobre polícia. Então, normalmente se diz que quem pode falar sobre polícia são exatamente os próprios policiais, ou só as pessoas que lidam com as armas, inclusive isso na formação policial. Você sabe que quem faz a formação dos policiais, então a gente tem constitucionalmente definido pela Constituição de 1988, no parágrafo 144 da Constituição, a gente tem descrito quem são as polícias no Brasil. Então a polícia no Brasil é dividida a polícia militar, polícia civil, as polícias rodoviárias federais, a Polícia Federal, a polícia o Corpo de Bombeiros, e agora se aproxima também as guardas municipais, que ainda estão para lidar para serem incorporadas ali com elementos de segurança pública. Então, quem lida com a segurança pública no Brasil são essas instâncias, né? Essas instâncias aí, por uma lógica toda, a Polícia Militar, a Polícia Civil ligada ao governo dos estados, né? E a Polícia Federal ligada ao governo. Isso tem um sentido, porque já que a polícia lida com as forças, ela não pode não pode ser movida por ela mesma, né? Então a espada não pode ser ela tem que ter um órgão que geste ela, senão a espada domina, e aí entra os governos, entra a ditadura das armas, né? Vamos dizer assim, das forças que usam as armas. Então, isso quem faz essa tutela de regência das forças tem que ser os governos. Então, aí tem toda uma discussão política de por que isso é feito assim, né? Mas, ao mesmo tempo, então, aí a gente vai se ocupar dentro da Constituição brasileira e também da polícia francesa, que o nosso modelo de polícia ele vem todo da polícia francesa, que na polícia francesa, toda ela segue os princípios e a regência da Declaração
da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Né? Eles usam ainda essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e não a Declaração Universal dos Direitos Humanos, enquanto que a regência das polícias no Brasil é feita pela Constituição, que tem como tutela maior a Declaração Universal dos Direitos do Homem, dos direitos humanos e a dignidade e a salvaguarda da pessoa humana. Então, as polícias, né, então, eu gosto muito de um texto que eu uso aqui, então, que nesse conceito que eu venho trabalhando, que é o vigilância ética, que faz um contraponto, uma discussão ao vigiar e punir do Foucault, dentro dessa perspectiva, que já como enfrentamento, eu uso muito, e não é da filosofia, mas da sociologia, que é uma descrição do que faz a polícia do Monjardet, Dominique Monjardet, que ele vai dizer o que faz a polícia, qual é a tarefa da polícia, né? Então, obviamente, a gente sabe que dentro de uma estrutura histórica, né, as polícias ou as forças foram muitas vezes cooptadas por determinados segmentos políticos e postas a serviços desses segmentos políticos. Então, isso fez com que nós tivéssemos também um distanciamento, a universidade, um distanciamento da esfera de trabalho daquilo que a polícia faz. E aí, depois desse distanciamento, né, nós temos, então, vamos dizer, uma espécie de zoneamento e os discursos sendo produzidos por ambos os lados, né, e esses discursos sendo produzidos, virando as guerras de narrativas, que às vezes, agora, foi citado aqui o governo Bolsonaro, né, um governo de direita, onde a gente vê as polícias sendo cooptadas por esse discurso da extrema-direita, e um discurso que coloca ela contrária aos próprios elementos do qual ela é tutelada, que são os próprios direitos humanos, né? Então a polícia vai dizer que os direitos humanos é contra a polícia, e a polícia é contra os direitos humanos, ou se os direitos humanos enfraquecem o trabalho policial. Então, nesse cenário, a gente vem aí com uma série de questões. Por exemplo, Monjardet, que vai falar sobre o que faz a polícia, ele vai mesmo dizer o que faz a polícia. A polícia, ela é uma força que vem regular forças que estão em conflito, que estão em crise. Uma crise essa que você, naquele momento, precisa de uma atuação externa para usar posturas que normalmente nos causam um pouco de alergia, que é a interdição e o controle. Então tem um momento lá, tem uma briga, ou tem uma briga de casais, o cara está querendo matar a mulher, então naquele átimo de tempo tem que vir alguém para interditar, ou seja, para cortar realmente aquele tempo de destruição. Depois pode-se pensar, pode-se trabalhar outras coisas, mas naquele momento se precisa de alguém que interdite, que controle, que cesse o que esteja acontecendo. Caso contrário, as coisas vão se desdobrar de uma maneira destrutiva, né? Então, em essência, grosso modo, a polícia é esse sistema de forças proposto e organizado pelo Estado, tutelado por uma série de preceitos, né? Então, onde eu analiso a ideia da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um conjunto de dispositivos que tentam rejeitar entre nós algo que não é bem-vindo, que são as escolhas mortais. Então, tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós pensamos, seja em matéria de educação, seja em matéria de saúde, seja na matéria da própria polícia, seja todas as coisas que nós criamos, instâncias, elas servem para potencializar a vida e para rejeitar tudo aquilo que vem a ser uma ameaça à própria vida, né? Então, em Emmanuel Levinas, que é o autor que eu começo a misturar com essas questões, ele vai dizer que nós estamos dentro de um contexto de interpretação de uma grande lei, né? Que para ele é uma lei ética, mas que não deixa de ser também uma decorrência de uma história judaica, porque ele era judeu, né? Que é uma grande lei que diz não matar, não matarás. Então, todo o nosso movimento, porque como nós somos conscientes que o nosso movimento no mundo pode ser um movimento mortal, que pode ter um impacto negativo na vida alheia, que pode ter um impacto destrutivo na vida do outro, nós vamos agora zelar vamos estar sempre na prerrogativa de perguntar como me mover no mundo para não matar o outro. Matar que não significa só matar o corpo,
né, essa é a primeira ideia de morte, né, aquela que eu dou um tiro, mato alguém, mas todas as formas de negação do outro que são também posturas mortais. Então, esse trabalho que eu tento desenvolver, os escritos que a gente tenta desenvolver com a polícia, dentro de uma perspectiva histórica, então, se conectar à evolução do próprio, porque a polícia não chega hoje, né, a essa determinação, dessa correlação com os próprios direitos humanos. Então, a gente estava até numa reunião com o Marcelo Freixo, e a gente, era uma coisa, depois eu boto até num dos textos que eu escrevi, quer dizer assim, os direitos humanos precisam da polícia, né? Então, está havendo um problema de racismo, de transfobia, violência contra a mulher, sequestro de criança, tráfico de órgãos. Nós precisamos da ação policial. Trabalho escravo, né? Eu tenho trabalhado muito com o Ministério Público, por exemplo, essa questão da vigilância ética. O Ministério do Trabalho, os tribunais do trabalho, reconhecendo se é ou não um trabalho escravo. A gente precisa da ação da justiça e da ação policial, porque quem vai lá interditar é a polícia, que tira, né? Então tem uma criança sendo explorada sexualmente, quem vai é a polícia. Então a gente precisa dessa força, né, para realizar essas dimensões, e ao mesmo tempo a gente trabalha nesse universo de contradição que diz, então, dessa guerra de narrativas, que os direitos humanos vêm enfraquecer a polícia. Então eu acho que aí entra um pouco da nossa postura filosófica para tentar, vamos jogar um pouco com esses conceitos e tentar meio que colocar as coisas um pouco no lugar para que elas se tornem mais claras. Então eu divido na minha apresentação desse texto aqui que eu organizei. No primeiro momento eu falo sobre quem são os policiados, ou se que é uma crítica aos policiados. Então a gente pode ver dentro da narrativa Foucaultiana, né, que existiam pessoas que eram policiadas. Essas pessoas não eram necessariamente criminosas, né? É tudo aquilo que foge ou de uma perspectiva do sistema, né? Que não são bem-vindas ao sistema, os vagabundos, os loucos, ou as pessoas que são transgressoras daquilo que o sistema decidiu que é bem-vindo. Então a gente tem que olhar criticamente para isso, saber que isso acontece, e quebrar essa perspectiva, então sair de quem são os policiados, mas de que tipo de ações nós temos que nos dedicar e dizer, essas ações não. Então a gente substitui o fato de ser um indivíduo, uma individualidade que vai ser policiada ou mesmo encarcerada ou submetida à restrição de liberdade, para que tipo de ações não são bem-vindas, devem ser, então, despotencializadas por uma série de elementos. Então, a primeira coisa que eu escrevo é sobre a evidência do próprio mal, o que se chama de mal, né? Que não é mais aí uma essência do mal de uma pessoa, mas uma escolha ligada ao egoísmo, que gesta a barbárie. E depois disso eu entro com uma própria análise do próprio termo vigiar, né? Você sabe que em francês nós temos dois termos para vigiar, né? É surveillance, que o Foucault usa, né? Ele usa, ele não usa, e tem o vigilance, tem surveillance e vigilance. Todos os dois termos, o Levinas, por exemplo, não usa o termo surveillance, ele usa vigilância. A vigilância, que é o significado de uma consciência que, diante da possibilidade da perversidade e da barbárie no mundo, que é gestada pelo egoísmo, ela não pode dormir. Então, um juiz, por exemplo, no momento de julgar, a consciência não pode dormir. Ela dormiu ao ato de perversidade passa. Então, nós temos uma ideia de vigilância aí como que também está no vigilância e também está no surveillance, que é veiller, que é velar por. Então, nós temos uma consciência que não pode dormir e precisa velar por algo, né? Sem ela ter essa vigilância, algo pode se desdobrar. Isso eles não falam à toa, eles falam especificamente por conta da Segunda Guerra Mundial, por todas as propagandas nazistas que já se começavam antes de se ter o próprio nazismo, e que se diz o que se fez diante disso, que é quase como se a gente estivesse dormindo, achando que aquilo não estava acontecendo, e depois essa barbárie toma conta. Então é a mesma coisa agora a gente acabou de escrever um texto sobre o bolsonarismo, que é exatamente isso. Nós estamos vendo esse discurso tomar corpo, ele começa, né, seja com
os homossexuais, seja com as mulheres, seja assim, seja assado, e a gente fica meio que dormindo. Tipo assim, não responde à altura essas coisas, e essas coisas tomam corpo. Então, uma consciência, aí eu coloco, né, que por conta do vigiar e punir, nós tivemos, do modo como o Surveillance de Foucault foi traduzido, e pelas questões muito bacanas que ele traz, obviamente são singulares, porque essa vigilância, se ela não for tutelada por uma justificação, ela se torna uma vigilância banal. Eu vigio, aí sim, para controlar, dominar e para ter poder sobre o outro. Então, por isso que eu falo em uma vigilância ética. Eu tenho que ter uma atenção, eu tenho que ter uma... Um texto aqui eu trabalho de uma maneira melhor, e quando a gente vai escrever, já é sempre melhor quando a gente está explicando, né? Mais delicado, vamos dizer assim. Então, eu vou velar por, eu vou estar atento a, eu vou, não com a perspectiva, 2 minutos, né? Não com a perspectiva de um controle para dizer quem é e quem não é. Então, eu uso essa perspectiva bem dual mesmo, quem é e pode, e quem não é e não pode. Isso já desde lá de Parmênides, assim, o ser é e o não ser não é. Então, quem é e tem tudo na sociedade pode tudo, e quem não é, e por isso eu vou dominar, castrar, interditar. Mas eu tenho, então, uma vigilância que ela se ocupa de estar atenta para as coisas que acontecem no mundo, movidas pelo egoísmo, movidas pelo ego, e aí ela se põe numa atitude de desconstrução e de desempoderamento disso, de desconstrução mesmo, de interdição, de não permitir que isso vá adiante, essa ação e essa escolha que não é bem-vinda. Então, isso eu tenho trabalhado numa série de projetos com as polícias, né, com a polícia militar, principalmente com a polícia militar, que é essa que está lá no campo de ação, no frêmito da violência, né, e no fato de que, bom, como eu tenho aí, então, uma instância que usa o poder, né, a força é um poder, ela tem que também ter uma vigilância para consigo mesmo, então, para ver se aquilo que a conduz está de acordo, então, com as perspectivas que a conduzem, ou seja, se ela está em sintonia ou se ela está em contradição, né? Que são aí as operações policiais, que são shows pirotécnicos do Rio de Janeiro, que servem mais para sossegar a consciência das pessoas, dizer, está se fazendo alguma coisa, do que propriamente se trabalhando em prol da segurança. Então, claro, dentro desse cenário, o termo vigilância ética que eu tenho trabalhado, então tenho colocado o fato de a gente ter instâncias dentro da própria sociedade que zelam por, que são instâncias obviamente delicadas, mas das quais a gente não pode, talvez ainda nesse momento, rejeitá-las. Eu sou contra a ideia de dizer que a gente não precisa de polícia. Talvez a gente não precise de alguns tipos de polícia, nem de alguns tipos de comportamento de polícia. Não associo o fato de que a absurdidade existente esteja conectada na sua totalidade às diferenças sociais. Não é porque, claro que muitos existem por conta das diferenças sociais, mas uma vez que tivéssemos resolvido as diferenças sociais, não significa que nós eliminaríamos a perversidade. Então, nós sabemos que existem os perversos, existem pedófilos, existem pessoas que não têm um porquê, vamos dizer, a banalidade do mal, não tem um motivo centrado para por que eles fazem aquilo. Então, eu não percebo que nós possamos viver, não faço essa promessa de uma terra prometida, onde a gente vai para lá e lá a gente vai lidar com as nossas crises de uma maneira muito, assim, vamos dizer, sem o enfrentamento das forças. Eu acho que a gente sim precisa das forças, agora que não uma força que, claro, anule ou queira que jogar a pessoa num calabouço. Então, assim, eu tenho enfrentado, assim, quem trabalha com polícia, a gente fica meio num limbo, porque quando eu estou na polícia, eu sou aquele que vem para criticar a polícia, né? Sou a representação da universidade, e quando eu estou na universidade, eu sou aquele que está dando os braços virando meio com os que fazem a coisa meio ruim, né? Então, é um trabalho que, para mim, muito desafiador, eu me sinto muito útil aí, e aí nisso a gente também tem trabalhado com uma série de coisas voltadas aí com
um sistema prisional, né? Temos trabalhado também com a FUNASE, feito muitos eventos com as polícias, que é uma conquista de espaço mesmo. Então, através de muitos dos componentes do programa que eu trabalho, que é um programa Virtus, né, Defesa Social, Segurança Pública e Direitos Humanos na universidade, então, desses alunos saiu a criação de uma diretoria de direitos humanos dentro da Polícia Militar, que é um grande passo, uma grande evolução, quer dizer, já ter uma diretoria dentro de uma polícia militar voltada para discutir essas questões, embora não seja ainda o ideal, né? Mas como o ideal para mim não existe mesmo, a gente está sempre dentro de um caminho de. Então, eu acho que já são passos muito importantes, a universidade se abrindo a discutir, financiando, trabalhando essas questões. Nós fizemos um evento o ano passado muito legal, mais de 600 pessoas, onde a gente trabalhou mulheridades na segurança pública, então os diferentes caminhos de superação da violência. Tivemos mesas interessantíssimas voltadas à questão do combate da violência contra a mulher, mas inclusive com mulheres policiais falando de como elas enfrentam a própria violência, ou como elas também são vítimas da própria violência. A gente fez um trabalho também muito bacana, já está terminando o tempo, mas a gente fez um projeto que se chamou Papo de Homem. A gente só conversava com policiais homens. Eram homens falando com homens. Porque foi muito legal essa experiência, embora tivesse mulheres nos bastidores dos crimes com a gente, mas porque se tivesse mulheres nos grupos de homens conversando com os policiais homens, eles já filtravam o que eles iam dizer, né? Eles já davam filtradinho. E quando era só com nós, eles largavam aquelas piadinhas, aquelas coisas. Então a gente trabalhou com a Patrulha Maria da Penha. Então a gente capacitou, foram 60 policiais militares do estado inteiro, depois 60 policiais civis, depois... E disso a gente tirou uma cartilha, a gente escreveu uma cartilha, né? Nunca gostei muito desse termo cartilha, mas vai servir. Não sei que outro nome eu daria, porque não é um livro, não é um manual, né? Vamos botar cartilha mesmo. E aí fizemos passando por esses termos do machismo, masculinidade tóxica, que são essas estruturas valorativas que nos cercam, dos quais essa violência se gesta, toma corpo. Escrevemos, na verdade, tiramos dali 2 cartilhas, uma que está direcionada para a Polícia Militar e uma outra que foi que a gente fez um financiamento pela FEBRABAN, a Federação dos Bancos. Por isso que ontem o pessoal disse, o pessoal está pegando as pautas, né? Alguém fez uma crítica ontem e disse, pronto, sou eu, porque eu trabalho com polícia e agora com os bancos, né? Então, assim, eu fui totalmente, vendi minha alma, né, ao banco, e espero vender minha alma para a L'Oréal para ver se eu ganho uns skins científicos. Mas o fato é que nós tivemos financiamento deles, a cartilha está pronta, está linda, depois eu posso mostrar para vocês. É toda ilustrada, com eu, Regina Célia, do Instituto Maria da Penha, mais 3 pessoas que são ligadas aos movimentos. Então está aí, né? Então, assim, foi super domesticado pelo banco, embora os bancos só deram dinheiro, não interferiram no conteúdo. Tá bom, né? Pagamos os bolsistas, fizemos muita coisa. Então, gente, muito obrigado. Eu sei que na correria assim fica muito difícil da gente ter uma clareza conceitual. Depois o texto vai estar disponível. Esse texto de Vigilância Ética e o Agir Policial já foi publicado num livro que a gente organizou, e agora ele vai ser publicado, aí sim, de uma maneira mais robusta, na revista da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que eles pediram um texto. Então, eu acho que aí pela leitura fica mais fácil do que a gente falando. Muito obrigado pela atenção.